As análises de Mano Ferreira, seguimos girando os assuntos, o que é notícia nesta quinta-feira. Quase sextou, mas tem muita notícia ainda. Entidades financeiras estão questionando o sigilo do Tribunal de Contas da União sobre a decisão do Banco Central de liquidar o Banco Master. Assunto para a Denise Campos de Toledo, que nos conta então sobre essa decisão que impede o acesso do Banco Central aos documentos. O que você nos conta, Denise? Ótima tarde a você. Boa tarde, Bruno, Márcia, boa tarde a você que acompanha o Tempo Real. Pois é, mais uma questão que lança suspeitas sobre o Judiciário. A gente já tem toda essa situação muito complicada envolvendo o Supremo Tribunal Federal, e esse é mais um caso de sigilo que cria suspeita de tentativa de blindagem de interesses externos e envolvendo, como eu disse, a Justiça. Desta vez, o Tribunal de Contas da União, que retirou o acesso do Banco Central ao processo que investiga a própria atuação do Banco Central na liquidação do Banco Master. O BC só vai ter acesso com a autorização do ministro relator Jonathan de Jesus. Houve mudança da classificação do processo de sigiloso para sigiloso com exigência de autorização específica de leitura. O TCU alega o risco de vazamento de dados, mas as 13 entidades, as principais entidades do mercado financeiro, de bancos, da área cambial, de cooperativas, divulgaram ontem à noite uma nota. Elas já tinham se manifestado no passado, quando começou esse processo do TCU, também por decisão do relator Jonathan de Jesus, quanto à atuação do Banco Central no processo de liquidação do Master. Depois nós tivemos toda aquela onda de escândalos, a situação se agravando muito, e agora veio essa decisão que também contraria a posição do mercado financeiro quanto à independência do Banco Central, quanto à capacidade de tomar as decisões adequadas para o sistema financeiro, trazendo tranquilidade. Então, a nota coloca que o órgão regulador responsável pela fiscalização bancária fica numa situação bastante preocupante com essa decisão do ministro. De acordo com a nota, ainda que o sigilo possa ser necessário em determinadas circunstâncias, carece de justificativa técnica clara e transparente à restrição imposta ao Banco Central, especialmente para exercício do contraditório e da sua ampla defesa. As entidades avaliam que decisões que impõem o sigilo em processos de interesse público precisam de motivação e esclarecimentos objetivos, não se mostrando compatível com princípios que regem a administração pública. Acrescenta ainda que decisões com efeitos restritivos, institucionais e sistêmicos, além de fundamentadas, devem ser colegiadas e acompanhadas de transparência. Foi uma cobrança que houve desde o início, de que a decisão não fosse apenas do relator Jonathan de Jesus. Inclusive o Banco Central, Gabriel Galípolo, teve uma reunião com o presidente do TCU. Foi naquele momento que o Banco Central desistiu de embargos contra essa decisão, porque achou que a situação ia correr de uma forma tranquila. E aí veio essa restrição adicional que traz preocupação quanto à independência do Banco Central. Então, o mercado financeiro não está gostando do encaminhamento processual por parte do TCU, defende a posição do Banco Central e tem colaborado. Inclusive, Gabriel Galípolo anunciou novas medidas de controle dos fundos, do Fundo Garantidor de Crédito, para evitar que haja repetição de casos como o do Banco Master. Então, temos essa situação bastante complicada e falta o TCU esclarecer o porquê dessa desconfiança toda em relação ao Banco Central e agora essa restrição de acesso a todo o processo. Vamos repercutir aqui. Ficaremos em contato, então, sobre essas manifestações do mercado financeiro. Quero ouvir as análises aqui de Fernando Capês sobre essa alteração de status, né? Sobre esse sigilo para um sigilo restrito. É somente para evitar novos vazamentos? Ou o que significa? Qual a importância de elevar essa segurança do sigilo dessa documentação? Olha, está muito estranha essa atuação do ministro do Tribunal de Contas da União, o Jonathan de Jesus, né? É um deputado federal por Roraima, ele é médico, ele não é advogado, não é administrador de empresas, não tem, pelo menos o que consta, experiência na área contábil. Ele já tentou inicialmente constranger os técnicos do Banco Central que decretaram a liquidação do Banco Master, invertendo a ordem das coisas, como se eles
fossem os irresponsáveis e tivesse que responder por isso, e agora decreta esse sigilo qualificado, ou seja, um sigilo com que só mesmo com expressa autorização dele, ministro, que poderia se ter acesso. É muito ruim, isso pega mal para a imagem do TCU, e acredito que os demais ministros deveriam pressioná-lo para que a decisão fosse colegiada e não na sua mão exclusiva, porque como monocraticamente atuando, ele já mostrou uma certa tendência nesta atuação. Isso é muito ruim, repito, e péssimo para a imagem do Tribunal de Contas da União e péssimo para a transparência da investigação. Mano Ferreira, de que forma o Banco Central pode reagir a esse pedido? Olha, Márcia, eu diria que o Banco Central precisa se manter estritamente na sua atuação técnica, buscando, portanto, o respaldo da credibilidade que acumulou ao longo desses anos. Vale dizer, o Banco Central é uma das instituições com maior credibilidade em toda a República. Há mais credibilidade no Banco Central do que até mesmo no Tribunal de Contas. Vale lembrar que, especificamente sobre a atuação do Tribunal de Contas nesse caso, o senador Renan Calheiros tem feito acusações de que o presidente da Câmara, Hugo Mota, conjuntamente com o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, que, vale sempre lembrar, é um rival histórico a nível local do senador Renan Calheiros, mas, segundo o Renan, os dois, Lira e Mota, estariam pressionando o Tribunal de Contas para que avançassem sobre o Banco Central, tentando com isso resguardar e abafar o caso do Banco Master. Ou seja, há muita areia e há muito envolvimento político por baixo dos bastidores desse tipo de atuação do Tribunal de Contas, que, vale sempre lembrar, é um órgão vinculado à Câmara dos Deputados e atua de forma subsidiária à Câmara, sendo, portanto, bastante suscetível a esse tipo de pressão que, segundo Renan Calheiros, está acontecendo. Obrigada, Mano e Capês. Agora a gente quer a sua opinião na JP nas redes, a tela que a gente sempre mostra aqui, os nossos telespectadores, ouvintes, internautas. E hoje a pergunta é sobre os ministros do STF. Você acredita que eles podem realmente ter ações, podem participar de negócios? Olha, o Sérgio disse, boa tarde. Acredito que investir é permitido, gerir não. E havendo esse conflito de interesses, não deve se declarar impedidos para preservar a imparcialidade. Obrigada, Sérgio, pela participação. Próxima mensagem. Clodoaldo Cardoso. Não concordo que ministros do STF tenham ações em negócios. Se um conselheiro tutelar ganhando pouco não pode ter outras atividades, por que um ministro vai ter ações em negócios? Obrigada, viu, Clodoaldo? Continua mandando então no 11 9 325 80 55.